Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos à nossa aula de hoje. Mas primeiro, vamos observar essa imagem. Olha que linda as cores. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó, nessas formas, ó, esses formatos aqui, ó. Olha só aqui que figura é essa, que tem três lados. Essa aqui, ó, tem quatro lados. Essa aqui também, na porta. Então, quando nós estudamos as figuras geométricas, que aula que é? Matemática ou português? Vamos verificar? Acertaram? A nossa aula de hoje, matemática. O conteúdo se encontra no EMAI, que é a atividade 23.4, no livro, né, volume 2, páginas 49 e 50. Nós vamos estudar sobre os polígonos, que são o quê? Figuras planas. Olá, crianças! Eu sou o Neto. Vocês lembram de algumas figuras geométricas? Vamos relembrar? Olha essa figura aqui, que tem três lados. Qual é o nome dela? Vamos lá? Triângulo. Olha aqui, ó. Olha o triângulo. E aqui? Quatro lados. É um quadrado. Aqui temos o que? Um retângulo. E aqui nós temos o que? Um quadrado, né? E olha só o que temos aqui. Nós temos uma bandeira nacional, a nossa bandeira. Então, aqui, ó, na parte amarela, vocês vão aprender hoje o nome dessa figura plana, tá? E aqui também na parte verde e a do meio. Porém, né, nós vamos aprender que na bandeira aqui, essa figura aqui redonda, ela não é um polígono. Mas aí vocês vão entender por que será que aqui não é um polígono. Essa aqui é um polígono. Essa aqui também é um polígono. E por que será que essa redonda não é? Então, nós vamos aprender hoje. Vamos estudar, então. Olha só aqui. Polígonos. Então, aqui tá os exemplos de polígonos. Esse daqui, ele tem quatro lados. Vamos aprender também que ele é conhecido como um quadrilátero, porque tem quatro lados. Também é conhecida essa figura como o quê? Um retângulo. Tá? Essa aqui, ó, três lados. Esse aqui já tem cinco lados. Também conhecemos como um pentágono, tá? Aqui é um triângulo. Aqui, ó, quantos lados será que tem esse? Um, dois, três, quatro lados, tá? Olha esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver aqui. Dois, quatro, 5, 6, 7, 8, né? E aqui, ó, esse lado de cá, não polígonos. Lembra lá do círculo? Ó? Não é um polígono. Então, olha, vamos olhar essa figura aqui e essa.
é bem parecida, não é? Mas tem uma diferença. Vocês sabem qual é? Por que que essa aqui é um não polígono e essa aqui já é um polígono? Então, a diferença está, vocês, como vocês já viram, né, em aulas anteriores, os polígonos, eles são formados por segmentos de retas, ó, onde aqui, ó, e aqui não é uma reta, então aqui tem uma semicurva. Então, por isso que esse aqui é um não polígono. Então, ele tem, ó, duas linhas retas aqui, dois segmentos, porém aqui já é uma curva. E aqui, ó, aqui é tudo reto, mas por que ele não é um polígono? Porque, lembra, os polígonos são figuras fechadas, nós vamos ver. Esse aqui está aberto, tá, ó, tudo é reto, ó, aqui, 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 aqui. Todos os lados tem esse segmento de reta, né? Porém, faltou fechar onde, ó? Aqui, tá? Aqui mesmo, ó, são curvas, linhas aí aberta. Aqui também tá todo fechado, mas é o que? São curvas, né? Então não é reta. Aqui também, ó. Então, lembraram? Então, esses aqui são os polígonos e esse aqui é os não polígonos. Nós vamos ver o nome de cada um deles também. Figuras geométricas planas estão dentro do estudo da geometria, que é uma área da matemática. A geometria plana estuda as estruturas e especificações das figuras planas. Então, eu vou depois, nos próximos slides, vocês vão aprender a característica de cada um deles. Então, aqui está um triângulo, né? Tem 3 lados. Aqui é um pentágono. Quando é penta, lembra, já vimos 5. Tem 5 lados, tá? Um hexágono que tem 6 lados. Então, peguei alguns exemplos de figuras planas. O retângulo, que é bem conhecido, né? Que é um quadrilátero, que ele tem 4 lados. O quadrado também. O losango, lembra lá da bandeira? Ó, isso aqui é um losango. Losango, ele tem também 4 lados, ele é conhecido como um quadrilátero. Esse é um quadrilátero. O trapézio, ó, o trapézio também é uma figura plana, é um polígono, ó, e ele tem, ó, 4 lados também, então é um quadrilátero. E o paralelogramo, tá? O paralelogramo também é uma figura plana, é um polígono, também conhecido como quadrilátero, porque tem 4 lados. As figuras planas são aquelas que possuem apenas comprimento e largura, ou seja, figuras bidimensionais que têm apenas o que? 2 dimensões, a largura e o comprimento. Então, lembra que eu já apresentei esses quadriláteros aqui para vocês? Todos eles têm o que? São polígonos que têm o que? 4 lados. Vamos conhecer as características de alguns deles. Então, aqui, né, ó, o paralelogramo, ele possui 4 lados opostos e congruentes, ou seja, que tem a mesma medida, os lados, tá? Eles são opostos, ó, porém, eles possuem a mesma medida, tá? Possui 4 lados e também os encontros aqui, lembra?
que vocês já viram em outras figuras, sem ser nas planas, já acho que nós já vimos também nas planas, são conhecidas como vértices. O ponto de encontro de uma reta para outra, ó. A união, então aqui, ó, é o vértice. E também é um quadrilátero. Então, o paralelogramo, coloquei aqui as características, é uma figura plana, é um polígono, é bidimensional e é classificado como um quadrilátero. Agora nós vamos conhecer as características de mais outros polígonos nessas figuras planas, né? Bidimensionais. Então, aqui temos o triângulo, que é bem conhecido por vocês. Ele é um polígono que possui 3 lados, tá? Os lados encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim 3 vértices, ó. 1, 2, 3 vértices. Então, 3 lados e 3 vértices. Então, aqui é o triângulo. As características de um quadrado. O quadrado é um polígono que possui 4 lados iguais. Os lados encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim o que? 4 vértices, ó. 1, 2, 3, 4. 4 lados e 4 vértices. Aqui é o retângulo. Então, quais são as características desse polígono aqui? O retângulo possui lados paralelos, 2 a 2, ó. 2 lados são maiores e 2 lados menores. Porém, esse aqui tem o mesmo tamanho e esse aqui tem o mesmo tamanho. Então, é classificado como um quadrilátero, portanto, tem 4 lados e 4 vértices. Aqui, essa figura que eu mostrei lá no começo, né, do slide, é um trapézio. O trapézio possui 2 lados paralelos, com a mesma medida, e 2 lados não paralelos. Possui 4 lados e 4 vértices. E também é um quadrilátero. 1, 2, 3, 4 e os encontros das retas, ó. 1, 2, 3, 4. Polígonos. As linhas fechadas simples, formadas por um segmento de reta, são figuras geométricas chamadas polígonos. Tá vendo? Ó, linhas fechadas formadas por um segmento de reta. Os polígonos são denominados de acordo com o número de lados. Observe, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, eneágono e 10 lados, decágono. Aqui eu coloquei apenas os principais, tá? Para vocês. Aqui tem um exemplo, né, que para vocês visualizarem, ó, a figura um paralelogramo, tá? Ó, lembra que tem 4 lados, que é um quadrilátero. A figura 1 é um quadrado grande. Desculpa, a figura 2, que é um paralelogramo. Ó, aqui, ó. Aqui e aqui, né? É um paralelogramo. A figura 3 já é o quê? Um trapézio, que também é um quadrilátero, tá? Tanto o quadrado grande é um quadrilátero, como o paralelogramo e também o trapézio. A figura 4, ó, tem vários aqui,
são triângulos, né? Ó, que tem 3 lados. São triângulos. Triângulos grandes. A figura 5, aí já são quadrados pequenos, ó. Figura 5. Quadrados pequenos. E o quadrado, né, é um quadrilátero. E a figura 6 são triângulos, né, pequenos, tá? Ó. Aqui é apenas uma ilustração para vocês entenderem um pouco mais. Agora, nós vamos aprender sobre os polígonos regulares e irregulares. Um polígono é regular se todos os seus lados tiverem o mesmo comprimento. Se isso não acontecer, o polígono é irregular. Observa aqui, olha, onde tá esses pontinhos são os vértices. Então, aqui, ó, todo é do mesmo tamanho, ó, aqui. Esse aqui, ó, esse que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lados, o pentágono, tá? Olha aqui o triângulo, ó, tudo, ele é bem regular, olha só. Todos os lados, né, no seu comprimento é do mesmo tamanho, tá? Então, aqui, ó, do mesmo tamanho, tá? Então, isso, ó, esse lado é o mesmo tamanho desse e esse aqui é do mesmo tamanho desse, tá? Porque aqui, ó, os regulares e os irregulares, tá? Esse aqui é o lado, tá vendo? Esses 3 lados desse triângulo é do mesmo tamanho, porém, olha esse aqui, ó, tem 2 lados de um tamanho e esse aqui é maior, tá? Então, aqui, ó, tá um exemplo do quadrilátero, tá? Os regulares e os também irregulares. Aqui do pentágono, ó, aqui, ó, bem direitinho os lados, né? Bem certinho. E olha esse aqui, ó, a diferença, ó. Tem 5 lados, porém, olha, diferente no tamanho. O hexágono, tá? O heptágono, o octógono, o eneágono, tá vendo? O decágono. Aí vai até o icoságono, que tem 20 lados, tá? Então, aqui nem deu para ver a divisão, mas só para vocês terem uma ideia do que é irregular e o que são regulares. Agora nós vamos praticar, né? Vocês vão abrir o livro na página 49, né? Atividade 23.4, questão 1. Marcela contornou faces de diferentes objetos em uma folha de papel. Pinte de vermelho o contorno das figuras arredondadas, ó. Vocês vão procurar, né, todas as figuras arredondadas e vocês vão pintar de qual cor? Vermelho, tá? Apenas o que? O contorno. E de azul o contorno das demais figuras. Ou seja, né? Então, aqui ela não é arredondada. E aí vocês vão procurar as que não são arredondadas, vocês vão pintar de azul. E as figuras arredondadas, vocês vão pintar de vermelho. Aqui tá uma observação. As figuras que você pintou de azul
são chamadas figuras poligonais ou polígonos. Lembra? São segmentos de retas e são fechados. Como tem o arredondamento, então não são polígonos essa. Lembra no começo? Então, a questão A. Alternativa A. Entre elas, quantos triângulos você identifica? Então, lembrando, para ser triângulo, vocês têm que contar o quê? Quantidade de lados. Independe se for um polígono regular ou irregular. O importante é que triângulo, eu deixei até aqui um exemplo para vocês visualizarem, ó. Pus essa tabela. Qual é esse polígono? Triângulo. Esse aqui, o triângulo sempre vai ter o quê? 3 lados. Os pode ser do mesmo tamanho, que é o caso desse, pode ser que não seja, um lado não seja do mesmo tamanho do que os outros, tá? Então, aqui vocês já respondem no livro. Quantos triângulos vocês encontrarem aqui, tá? 2. Pinte o interior deles de amarelo. Pinte o interior deles de amarelo. A. Quantas figuras são quadriláteros por terem 4 lados? Então, vocês vão procurar aqui quais são as figuras quadriláteros, ou seja, então vou pegar aqui essa figura. Vamos ver se é um quadrilátero. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui não é um quadrilátero. Por quê? Tem 5 lados. E o quadrilátero tem que ter o quê? 4 lados. Aqui, ó. Vamos ver essa. 1, 2, 3, 4. Então, aqui está perguntando quantas figuras são quadriláteros, por terem o quê? 4 lados, tá? Nas figuras que são quadriláteros, vocês vão pintar o interior, por exemplo, ó, de que cor? De amarelo. Pinte o interior dela de laranja. Então, ó, figuras com 5 lados são denominadas de pentágonos. Quantas você identifica? Então, aqui vocês vão pôr a quantidade de figuras que são pentágonos, ou seja, que tem 5 lados. Lembra que esse aqui é um pentágono? Que cor que vocês vão pintar no interior do pentágono? Laranja. B. Figuras com 6 lados são denominadas de hexágonos. Então, vocês vão procurar aqui se vocês encontram figuras que têm 6 lados, tá? Quantas são as figuras que têm 6 lados, tá? 4. Observe o polígono com os pontos em vermelho. Então, esse polígono aqui e que tá esses pontinhos em vermelho. Então, esses pontos em vermelho chamamos de vértice da figura, que é o encontro das retas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3 vértices. Então, considerando isso, preencha o quadro abaixo. Então, já dei um exemplo para vocês. Qual é? Aí eu coloquei o desenho. Fica a critério de vocês, vocês podem pôr o desenho também no próprio livro ou só escrever, tá? Qual o nome do polígono? Esse aqui, então, triângulo. Número de lados, então, 1, 2, 3. Número de vértices, 1, 2, 3.
Peguei esse outro polígono, tá? Ó, esse aqui, né, é um outro polígono. Ele tem quantos lados? 4. Número de vértices? 4 também. Então, vamos confirmar. Lados, né? 1, 2, 3, 4 lados. A vértice, os encontros. 1, 2, 3, 4 também. Então, ele é um quadrilátero e porque possui o quê? 4 lados e 4 vértices. Ó, tá vendo? Aqui vocês podem, baseando nesses polígonos aqui, tem um nome, né? Então, lembrando, todos que tiverem aqui com 4 lados, vocês vão chamar o quê? De quadrilátero. Todos que tiver 3, triângulo. Tiver 5, pentágono. Aí, no caso, se tiver 6, hexágono. Quando tem 7, heptágono. Se tiver alguma aqui, né? O 8, octógono. E coloquei o 10, decágono, tá? Então, aí vocês vão verificar e vai colocar aqui o nome desses polígonos, quantos vértices e quantos lados, tá bom? Responda em seu caderno com bastante atenção, substituindo a imagem por palavras conforme o modelo. Então, agora vocês vão pegar o caderno e vai resolver essa atividade no caderno para vocês fixarem melhor. Já dei o exemplo, porque aí vocês têm que colocar a frase por completo. Então, a questão A, aqui, observe os polígonos e diga quantos lados e vértices possui. Qual é o modelo? Então, o A. Então, que figura é essa? Que polígono é esse? Quadrado possui 4 lados de tamanhos iguais e 4 vértices. Então, precisa fazer, além de substituir a imagem, tem que escrever, né? Então, aqui está uma imagem e vocês vão escrever. Então, igual o exemplo. Então, o quadrado, escreve a palavra quadrado, possui 4 lados de tamanhos iguais e 4 vértices. Ó, 1, 2, 3, 4. A alternativa B, que figura é essa? Aí vocês vão pôr qual o nome da figura? Possui tantos lados e tantos vértices. A mesma coisa com o C, vai pegar qual é essa figura e escrever quantidade de lados e vértices, fazendo a frase por completa, igual eu dei nesse exemplo. Essa daqui, ó, lembra o nome dessa figura? Qual o nome dela? O trapézio. Se tiver dúvida, volta nos slides anteriores, tá? E o último aqui também, tá? É isso aí. Agora, né, eu propus para vocês um desafio bem legal para vocês observarem bem essa imagem, essa cena aqui e responder no caderno de vocês. A alternativa A. Quantos triângulos tem? Então, vocês vão, ó, se atentar por tudo. Dá um exemplo aqui, olha só. Aqui mesmo são triângulos aqui, ó. Então, vocês vão ter que olhar com bastante detalhe para encontrar quantos triângulos tem. Lembrando que o triângulo tem o quê? 3 lados. É um polígono de 3 lados. Quantos retângulos tem? Lembra esse polígono retângulo? Que ele é o quê? Né? Um exemplo aqui, ó. 2 lados, né? Do mesmo tamanho, ó. Esses 2 lados aqui. Ele tem quantos lados? No total, 4, porque ele é um quadrilátero. Porém, 2 lados dele são o quê? Do mesmo tamanho. E aí vocês vão procurar
todo quanto é retângulo aqui nessa cena. É um desafio. E a alternativa C, quantos quadrados? Então, vamos lembrar, né, do quadrado, é um quadrilátero também, que possui o quê? Os 4 lados do quadrado já é do mesmo tamanho, tá? Ó, aqui um exemplo. Então, vocês vão procurar na cena quantos são e responde no caderno. Então, a aula foi até aqui. Mas você fica com essa imagem muito bonita, né? Olha só que cena bem bonita, em que tá representando, olha, os polígonos, né? Essas figuras planas. Olha que perfeição, né? Ó, então, olha aqui, muito bonito, né? Então, aqui deixo esse aqui para vocês. Admirarem, né? Espero que vocês tenham gostado bastante da aula, tenham aprendido bastante com esse tema que é bem interessante, né? E se inspirando nessa imagem bem bonita. Muito obrigado a todos pela atenção e um abraço.